A gente tem, claro, 3 linhas agora sendo atendidas por ônibus elétricos, mas é lógico que a gente tem a pretensão para fazer uma grande diferença, mesmo que isso seja universalizado, claro, né? Que outras linhas possam receber isso e que no futuro a totalidade do transporte coletivo possa ter ônibus elétricos. Vocês têm um projeto em relação a isso? Isso deve demorar muito? Custa muito dinheiro? O que a prefeitura tem de concreto em relação a isso ser expandido? Bom, sim, nós temos um projeto mais robusto, né, que estamos trabalhando nele, que é evidentemente, esse projeto ele foi adquirido com um investimento todo da prefeitura mesmo aqui de Porto Alegre, né? E esse outro projeto que a gente desenvolve, ele está mais voltado a um sistema, poderia ser como um BRT elétrico que a gente está trabalhando, né? Então, a gente sim está trabalhando forte nisso, está bem desenvolvido, e a nossa ideia é aproveitar, evidentemente, projetos que já foram desenvolvidos, a gente está aproveitando projetos que já foram desenvolvidos no passado, mas fazendo, evidentemente, a atualização tanto de terminais quanto de operação, para que a gente possa ter uma operação de BRTs elétricos na cidade de Porto Alegre no futuro. Nós estamos trabalhando nisso. O BRT funcionaria em corredores exclusivos, a gente já tem uma rede de corredores bastante robusta, né? E com pagamento externo. Sim. Né? Teria novos corredores, secretário? Não, no nosso projeto inicial a gente quer aproveitar o existente. Tá, e prazos, assim, para essa expansão que o senhor menciona? Olha, estamos trabalhando para que o ano que vem a gente possa, evidentemente, já ter alguns veículos e pelo menos uma operação aí desta monta, mas ele é um processo que exige que a gente tenha as estações diferentes que é hoje nós temos hoje as estações nos corredores, elas não estão adaptadas para esse tipo de sistema, tem que ser mudado. Eu ia perguntar que tipo de adaptação externo, precisa ter. Tem que ser pagamento externo, né? Então tem toda uma diferenciação nesse projeto. Tipo ter um totem na parada de ônibus e o passageiro paga antes de ingressar no ônibus. A estação é fechada, né, para que a pessoa possa, na verdade, ingressar dentro da estação e aí faz o seu pagamento ali dentro da estação, passando o cartão, e depois ingressa no ônibus direto sem o pagamento, né? Isso facilita da velocidade na operação também. Mas assim, para a gente ter esse projeto de BRTs pronto, de quantos anos a gente está falando? Olha, nós trabalhamos nesse projeto para os próximos 4 anos, tá? Queremos, evidentemente, iniciar o ano que vem e, evidentemente, avançando para que nos próximos 4 anos a gente tenha, de fato, um sistema assim. Tá. Nós estamos trabalhando nisso. Como o senhor falou, BRTs, claro, a gente sempre, Porto Alegre se falou muito nisso. Na época da Copa do Mundo, inclusive, era um dos projetos que acabou não se concretizando. Exato. E aí o senhor fala que os corredores nós já temos. Não, ótimo. Queria que o senhor mencionasse quais, e aí qual é a diferença pro que a gente tem hoje. A diferença é que vão ter, claro, essas novas estações, como o senhor disse, vão ser adaptadas ali às... Precisa do ônibus, o ônibus precisa ser um ônibus articulado, né? A gente, inclusive, vai iniciar testes agora com os articulados elétricos em Porto Alegre também, né? Precisamos, na verdade, fazer terminais diferentes do que é hoje, com eletroterminais, com o carregamento nos terminais também, né? E as próprias estações serem diferentes do que elas são hoje, elas têm que ser fechadas. Então, a gente tem trabalhado nesse projeto, tem feito visitas externas, estamos avançando com essa ideia. Tá? Isso a gente fala para a região central, mas e para a periferia de Porto Alegre? Quais são os planos em relação aos ônibus elétricos? Por enquanto, é este projeto dos 12. Tá? O projeto mais robusto, que seria, na verdade, um projeto com veículos articulados, seria este que eu estou desenhando para vocês, que seria como um BRT elétrico. Tá? Para a periferia, neste momento, a gente trabalha com esses 12 que está sendo aqui lançado hoje. Esses 12 foram comprados com recursos da prefeitura, né? E aos poucos eles vão sendo abatidos, né? As empresas vão pagando esses ônibus e vai sendo abatido do valor delas, né? Isso, não entra no custo também, né? Não aumentou o custo de... Isso que eu ia perguntar, se
passagem pode, de alguma forma, a gente ter um benefício aí, porque, em tese, com o ônibus elétrico tem menos gasto com gasolina, com combustível. Com manutenção também. Com manutenção, exato. Isso vai acabar impactando na passagem positivamente mais adiante? Assim, nós temos preliminarmente um levantamento que em 7 anos e meio, a gente tem um equilíbrio de investimento. O que quer dizer isso? O que foi colocado para comprar o ônibus, que ele é 3 vezes mais caro do que um ônibus diesel, certo? Mas em termos de consumo, de gasto de energia e de manutenção, ele pode chegar entre 30 na energia e 50 na manutenção. Então ele custa mais caro para adquirir, mas ele custa, vamos dizer, menos para manter e rodar. Então a gente avalia que em 7 anos e meio, ele deve se equiparar com o diesel em termos de gasto energético e gasto de, vamos dizer que seria o CAPEX e o OPEX, né? A compra do equipamento e a operação. Então eles devem se equiparar com 7 anos e meio, e após isso o elétrico vai continuar tendo um menor custo energético e de manutenção. Então numa escala de 16 anos, que é a vida útil desses carros, que é o que temos hoje, inclusive padronizado até pelo próprio BNDES, que tem operações de financiamento nesta linha, a gente avalia que ao final desse tempo, depois de 7 anos, a gente terá uma economia frente ao diesel, né? Além de todos os outros benefícios que vem com a saúde pública, que vem com a questão da poluição sonora, o conforto. Então a gente avalia que em 7 anos e meio a gente terá, na verdade, uma redução no custo, que vai impactar, evidentemente, lá na ponta, no final, do custo da modicidade tarifária para o usuário.